Se você tá procurando o que assistir nesse final de semana, você tá no lugar certo. Porque hoje eu preparei uma lista aqui, muito especial, com 10 filmes dirigidos por mulheres que talvez você não conheça. E eu acho que nesse Dia Internacional da Mulher, acho que melhor do que preparar uma lista temática, ou enfim, fazer algum tipo de homenagem, posts comemorativos, eu acho que o mais importante é a gente se permitir entender a importância de dar voz para diretoras, dar voz para atrizes, dar voz para roteiristas, ver os filmes criados por mulheres e promover esses filmes através das nossas plataformas. Eu acho que essa lista, ela nasce muito disso, dessa minha tentativa em estar sempre atento a tudo e trazendo filmes bem legais pra vocês. Eu acho que a lista... Eu acho não, tenho certeza, essa lista ficou boa demais. Então vamos lá. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Thiago. E assim, antes de começar a lista eu quero falar sobre duas coisas. Primeira coisa, deixa o like, não esquece de seguir o Barata no Cinema porque isso me ajuda muito. Isso mostra pro YouTube que vocês estão curtindo o vídeo, que vocês querem ver mais vídeos aqui no nosso canal. E segunda coisa, eu vou tentar trazer filmes assim, não tão populares, que fujam um pouco da mesmice. Eu não quero falar sobre os filmes, lançamentos do momento, enfim, que tá todo mundo vendo, ou todo mundo já viu. Então, você, por exemplo, não vai encontrar aqui, mas eu adoro esses filmes. Títulos como, por exemplo, A Substância, da Coralie Farjá, como Priscila, da Sofia Coppola, como Anatomia de uma Queda, vencedor do Oscar, da Justine Trier, como Nomadland, da Chloe Zhao, como o recente e fantástico Pisque Duas Vezes, da Zoe Kravitz, como Retrato de uma Jovem Chamas, eu amo esse filme, da Celine Sciamma. Vocês já entenderam que a ideia é fugir de filmes tão populares ou tão grandes como esses. E o primeiro filme da lista é daqueles assim preciosos que foi vítima de uma grande injustiça nesse ano. Eu tô falando de Tudo o que Imaginamos como Luz, da diretora Payal Kapadia, que é um filme tocante, é um filme sensível, mas ao mesmo tempo é um filme corajoso ao denunciar a realidade de muitas mulheres na sociedade indiana, numa sociedade conservadora, numa sociedade patriarcal. Esse filme conta a história de duas enfermeiras que moram no mesmo apartamento, mas estão em fases totalmente diferentes das suas vidas e que se unem para ajudar uma amiga em comum que está perdendo a sua casa. E é um filme que fala muito sobre a perda de autonomia dessas mulheres, mulheres independentes, mulheres que pagavam as próprias contas, mas que estavam sempre à mercê do masculino em algum nível. E o filme usa o olhar dessas mulheres para expor essa Índia, para expor o vazio nas grandes metrópoles. Eu acho um filme extremamente íntimo, daqueles assim que tocam o espectador, mas talvez até de forma um tanto sintomática. Ele não foi o escolhido pela Índia para representar o país na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional. Menos mal pro Brasil, porque seria um grande e muito, mas muito perigoso adversário para a Índia. Estou aqui. Tudo o que Imaginamos como Luz está disponível no Telecine e eu acho que é o melhor filme pra gente começar essa lista. Esse segundo filme aqui eu amo. É um filme de terror da diretora Rose Glass, que esse ano lançou outro belo filme chamado Love Lies Bleeding. Mas como eu disse, esse filme foi muito comentado em 2024, então vamos deixar ele pra depois. Eu quero falar desse filme provocante chamado Santa Maud. Um filme assim inquietante, um filme que segue os passos de uma jovem com um passado traumático que encontra na religião, ou melhor, no fanatismo religioso, uma tentativa de fugir dos seus medos e dos seus conflitos mais sombrios. E nesse processo ela começa a acreditar que estava ouvindo a palavra de Deus e que para se tornar uma santa ela teria que ajudar uma mulher considerada mundana num momento difícil da vida dela. E esse é o começo de uma relação que o filme desenvolve, conseguindo articular o terror, conseguindo desenvolver esse estudo de personagem feminino, íntimo, angustiante em vários aspectos. Infelizmente, Santa Maud nunca chegou no streaming no Brasil. Tá disponível para compra ou locação em algumas plataformas digitais, mas é daqueles filmes arrepiantes com uma cena final. Gente, eu terminei esse filme suando de nervoso. É um baita de um filme. E tem Brasil na lista, óbvio, como não ter. E eu escolhi um filme que eu amo, filme chamado Carvão. Filme provocante, um filme com muito a dizer sobre o Brasil, com muito a dizer sobre
mulheres brasileiras, matriarcas pressionadas por uma estrutura que, além de reprimir socialmente, também é muito desigual e injusta em vários aspectos. Esse filme da diretora Carolina Markowitz conta a história de uma mulher, de uma matriarca, que está com a família passando por muitas dificuldades. Ela trabalha numa carvoaria e do nada chega uma pessoa com uma oferta assim tão tentadora quanto perigosa. Ela, em troca de uma fortuna, teria a chance de abrigar um traficante argentino que estava em fuga no Brasil. Só que aí começa o filme. Gente, eu não quero entrar muito em detalhes aqui, mas esse filme é daqueles que ele pega as nossas expectativas. Imagina que isso aqui é a minha expectativa. Ele faz isso aqui, ó. Ele trucida as expectativas. É um filme absolutamente previsível, que a cada cena, a cada situação vai indo para lugares mais provocantes. Ainda tem a grande atuação de Maeve Jenkins, que eu acho uma atriz, assim, fantástica. Carvão tá disponível na MUBI, e é aquele filme que, se você não viu, você vai ter que correr pra ver, porque é excelente. Vamos respirar um pouco agora. Um filme mais leve, um filme mais bonitinho, mas é um filme que eu amei. É um filme do ano passado que não ganhou a devida atenção. Chegou no Prime Video, pouca gente viu. Chamado Meu Eu do Futuro. Esse filme que é estrelado pela Aubrey Plaza, e ele é dirigido pela Megan Park. Ele conta a história de uma jovem adolescente que do nada tem a chance de conversar, de encontrar, após uma bad trip, no dia que ela completava 18 anos, com a sua versão de 30 e quase 40 anos. E esse encontro, ele alimenta mais neuroses do que expectativas positivas. E aí começa um filme que ele transita nessa zona dos filmes de amadurecer, com um olhar feminino, uma zona que, sabe, ganhou muita força nos últimos anos, de forma irônica, divertida, com personagens carismáticas, com um olhar que sem nunca se distanciar daquilo que a gente esperaria de ver de um filme do gênero, consegue mergulhar em conflitos e questões femininas bem íntimas. Eu adoro Meu Eu do Futuro, tá disponível no Prime Video. E é aquele filme que, sabe, quando acaba você termina se sentindo abraçado. É um filme aconchegante, mas é um filme também com muito a dizer. Enfim, recomendo. Esse quinto filme é simplesmente fantástico. Foi o filme que eu conheci o trabalho da diretora Chloe Zhao. Um filme chamado Domando o Destino, que é uma experiência bem intrigante de se assistir, porque ele é um filme, uma ficção, mas ele conta a história de um cowboy que está interpretando o próprio personagem. O cowboy que sofre um acidente e que ele se vê numa situação em que, se ele montasse de novo, ele poderia morrer a qualquer momento. E aí ele fica num dilema, um dilema com muito a dizer sobre aquele jovem, com muito a dizer sobre a família dele, sobre a formação masculina. É um filme cheio de momentos preciosos, íntimos, como eu disse, interpretados pelos próprios protagonistas dessa história na vida real, né? O cowboy é o cowboy, o pai dele é o pai dele, a irmã dele é a irmã dele, sabe? São personagens, assim, tridimensionais, muito humanos, desenvolvidos e revelados com uma câmera que respeita espaços, que olha para aquele universo, um universo meio que esquecido nos Estados Unidos, desafiando a brutalidade, sempre com muita delicadeza. É aquele filme indie, sabe? Muito indie, mas ao mesmo tempo universal em seus temas, cheio de momentos emocionantes. Domando o Destino tá disponível na Sony One. Esse filme aqui é um dos meus romances favoritos dos últimos anos. Eu tô falando de Rye Lane. Um filme apaixonante, divertido, estiloso, que sabe como revigorar clichês com inteligência e independência. Muito graças à direção de Ryan Allen Miller, que consegue criar uma história de amor daquelas bem adocicadas e que explode isso cinematograficamente falando, em cores vivas. É um filme lindo de se ver. É um filme sobre um rapaz que leva um pé na bunda e naquele pior dia da vida dele, ele cruza o caminho de uma jovem que poderia se tornar o seu novo amor, e eles têm uma noite daquelas assim. É aquele tipo de filme que ele encanta pelo que ele representa, ele encanta pelas escolhas da diretora, ele encanta por aquilo que a gente vê em tela. É muito cinema, sabe? E é um filme independente, mas com um vigor que eu sinto que falta ao cinemão americano como um todo. Rye Lane tá disponível no Disney Plus. E esse é aquele filme que você vai querer ver pra hoje, porque ele é irresistível. Eu adoro descobrir filmes, e eu adoro em especial descobrir filmes como Ninja Baby,
que é daqueles filmes assim que chegam no streaming, pouca gente viu. Passou em alguns festivais, mas não teve a devida atenção. E isso é uma pena, porque é um filme íntimo, é um filme humano, é um filme muito reconhecível. Filme sueco da diretora Ingvild Svi Flick. Espero que eu não tenha errado o nome dela. E conta a história de uma jovem quadrinista que estava assim, super tranquila, bem matura, enfrentando dilemas de muitos jovens adultos, até que ela engravida. E aí ela se vê numa situação delicada, né? Seguir com a gravidez ou interromper a gravidez. Só que no processo, nesse dilema, ela começa a conversar com o próprio feto, personificado num desenho que invade a tela, um desenho super engraçado. Esse filme, ele além de tocar em questões, sabe, muito próprias dessa descoberta da maternidade, ele revela muito também de medos femininos e o que a maternidade pode representar para mulheres como a protagonista do filme. É daqueles filmes, assim, preciosos, que tá disponível na MUBI. Então, veja, tá acessível e eu recomendo muito. Eu fiquei muito feliz que esse filme reapareceu no streaming, porque tá todo mundo vendo a Substância agora, tá todo mundo, assim, muito impressionado, ou odiou o filme, ou amou o filme, aquele filme que causa um impacto. Mas antes de ver a Substância, eu já tinha experimentado isso com o filme anterior da diretora Coralie Fargeat. Eu tô falando de Vingança, filme que reapareceu no streaming, chegou na MUBI. E esse filme, ele subverte um subgênero do horror, um horror mais explícito, que sempre foi muito danoso pro feminino, que sempre explorou muito o sofrimento feminino. Eu não posso nem citar o nome desse subgênero aqui, porque talvez o algoritmo interrompa a entrega desse vídeo. Mas eu acho que vocês devem entender, vocês vão entender quando falar sobre o filme. Ele conta a história de uma mulher que viaja, assim, para um lugar paradisíaco junto de 3 homens, e ela só queria curtir e tal, só que obviamente aquela viagem se transforma num pesadelo quando o que parecia amistoso se torna repressor, se torna violência, se torna abuso, e ela se vê obrigada a lutar pela própria vida num cenário visceral. E esse senso de visceralidade, ele é o primeiro diferencial desse filme, que somado a isso consegue fazer, sabe, dar um plot twist escarpado e mudar a perspectiva. Deixa de ser sobre o sofrimento feminino e passa a ser sobre o sofrimento que mulheres podem causar dentro desse cenário de violência, dessa reação, uma reação muito, assim, empolgante de se assistir, embora o cenário real seja um cenário trágico por natureza. É um filme que não tem medo de sujar as mãos, é um filme impactante, é um filme visualmente daqueles que impressionam em todos os aspectos. E assim, eu já cheguei preparado pra Substância ao ver Vingança. E você vai entender. Se você não assistiu Vingança, você vai entender o que eu tô falando quando assistir esse filme. Por falar em filmes tensos, esse aqui é a tensão mergulhada no mundo real. É um filme que ele não ganhou o devido status, embora ele tenha conseguido furar a bolha, encontrou o público, encontrou o grande público, mas anda sumido do streaming. Eu tô falando de Queen is Slim, que é um filme da Melina Matsoukas, e é um filme que ele é uma pedrada, é um soco no estômago. É um filme sobre um casal que num dia como tantos, um casal negro, que num dia como tantos vai pra uma noitada e aí eles são abordados pela polícia. Uma abordagem absolutamente desnecessária, agressiva, hostil e racista. E essa abordagem descamba para um gesto impulsivo, um gesto de violência que muda a vida dos dois. Ele é um Bonnie e Clyde do mundo moderno, de um mundo que insiste em alimentar hábitos preconceituosos e desiguais. E em especial na cultura americana, que traz uma lógica segregacionista que ainda permanece em algum nível. E é um filme poderoso, é um filme que ele nos permite entender a realidade daqueles personagens, ele nos obriga a mergulhar na perspectiva daqueles personagens e numa jornada assim que vai ganhando contornos tensos e ao mesmo tempo dramáticos a cada nova cena, a cada novo momento. E o final desse filme é daqueles que permanecem com o público. Queen is Slim tá disponível para locação nas principais locadoras digitais.
E eu acho que é um filme representativo que precisava estar numa lista como essa. E pra fechar esse vídeo, a última dica, eu fiquei aqui indeciso. Eu fiz uma lista que passou um pouco. Poderia falar de Shiva Baby, que é um filme super tenso, que eu acho um filme, assim, provocante, da diretora Emma Seligman. Eu poderia falar também de How to Have a Sex, que me impactou muito ao falar sobre as descobertas femininas no cenário de abuso. É um filme impactante. O Shiva Baby tá disponível na MUBI e o How to Have a Sex na Max. Mas eu quero falar sobre um filme que me apaixonou, assim, eu achei um filme encantador, chamado Crescendo Juntas. Filme sobre uma adolescente, uma pré-adolescente, na verdade, ali naquele finalzinho da infância, que se vê obrigada a se mudar ao lado dos pais para um novo lugar, e lá faz descobertas que transformariam a sua vida e que apresentariam um novo mundo para ela. Esse filme da Kelly Fremon Craig, ele nos transporta para uma outra época, mas ele faz isso de forma muito atenta às particularidades dessa delicada transição, com atuações muito comoventes, com um senso de humor e, ao mesmo tempo, muita delicadeza ao invadir a intimidade dessa menina diante de descobertas que ninguém nessa altura da vida está preparado para lidar. É um filme super tocante, é um filme engraçado, é um filme emocionante, é um filme que está disponível na Max. Eu acho que é o melhor filme possível pra gente fechar essa lista. E aí, qual filme você gostaria de recomendar aqui nesse vídeo? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda demais. Tchau!